Desde o momento em que abrimos os olhos para este mundo, somos tomados por uma força invisível que nos empurra adiante. Queremos ar, queremos calor, queremos alimento, queremos carinho. E com o tempo, os desejos se multiplicam, se sofisticam, se refinam. Um diploma, um relacionamento, uma carreira, um reconhecimento, uma eternidade. Para Schopenhauer, essa engrenagem insaciável é a própria essência da existência. A vontade, um impulso irracional, cego, que permeia não apenas os seres humanos, mas toda a natureza. A planta que cresce buscando a luz, o animal que caça, o homem que sonha em conquistar mundos. Tudo é vontade de viver, vontade de querer. Mas essa força que nos move também nos condena. Porque querer é, inevitavelmente, sofrer. O desejo é uma lacuna, um buraco que dói enquanto não é preenchido. E mesmo quando conseguimos o que queremos, por um breve segundo, o alívio é apenas isso, um alívio. Logo em seguida, a lacuna se abre de novo, mais profunda, mais exigente. Schopenhauer enxergou o que poucos ousaram ver. A vida não é, em sua base, uma busca pela felicidade. A vida é, na raiz, uma eterna busca por cessar o sofrimento do desejo. A felicidade, nesse contexto, não é um estado conquistável, mas um intervalo curto entre dois incômodos. Você conquista algo que tanto queria e quase imediatamente sente a inquietação nascer outra vez. É um novo objeto, uma nova meta, um novo vazio. Somos máquinas de desejar. E enquanto estivermos vivos, jamais deixaremos de querer. É um ciclo interminável, uma corrida sem linha de chegada. Essa percepção, tão desconfortável quanto verdadeira, é o primeiro passo para entender o pessimismo radical de Schopenhauer. A vida, para ele, não é uma história de vitória, mas uma marcha incessante da carência. E uma vez que você enxerga isso, não tem mais como deixar de ver. Se desejar é sofrer, o que acontece quando conseguimos tudo o que queremos? Schopenhauer responde com precisão incômoda. Surge o tédio. Esse é o segundo golpe de sua visão radical. Não basta constatar que o desejo gera sofrimento. É preciso reconhecer que, mesmo quando a vontade é momentaneamente saciada, a consciência humana não encontra paz, encontra o vazio. Veja bem, o tédio não é apenas uma ausência de distração. É o silêncio do mundo diante de uma alma inquieta. É o espelho que mostra o que realmente existe quando não há mais metas a perseguir. E o que existe, segundo Schopenhauer? O nada. O tédio revela a farsa do sistema de promessas que nos mantém em movimento. Trabalhe duro, conquiste isso, compre aquilo, encontre alguém. Mas, e depois? Depois vem o domingo à tarde, vem o silêncio no quarto, vem o tempo livre que não sabemos como preencher. Vem a pergunta: era só isso? Para Schopenhauer, isso não é um acidente, é a própria estrutura da vida humana. Somos jogados entre duas misérias, o sofrimento da falta e o tédio da saciedade. Desejar é dor, satisfazer é vazio. E por isso ele afirmava que a vida oscila como um pêndulo entre o tormento e o fastio. Esse ponto é crucial, porque em uma sociedade que idolatra o sucesso, ouvir que o tédio é inevitável, mesmo para quem vence, soa como heresia. Mas é também libertador, porque nos obriga a olhar para a vida sem maquiagem, a reconhecer que talvez o que nos falta não seja mais coisas, e sim menos ilusão. O tédio, então, não é um erro do sistema, é a confirmação de que não há sistema que preencha o vazio do ser. É uma pausa que escancara a verdade, sem algo mais profundo que o desejo, viver se torna insuportável. E é por isso que Schopenhauer não via a vida como uma dádiva, mas como um enigma doloroso. A consciência é um prêmio envenenado, capaz de sonhar com sentido, mas sempre acordando no tédio.
Para compreender a visão de Schopenhauer, é preciso ir além da ideia comum de desejo como um simples querer passageiro. Para ele, o desejo é a própria força motriz da existência. Uma energia cega, incessante e irracional que ele chamou de vontade. A vontade, segundo Schopenhauer, é o núcleo do ser. É ela que nos move, nos inquieta, nos faz buscar, sonhar, amar, odiar, consumir, lutar. Mas essa força não tem fim. Ela não deseja algo específico. Ela deseja desejar. E por isso, nunca é satisfeita. É aí que a prisão começa, porque a vida se torna uma corrida interminável por satisfações que duram pouco. Quando duram, cada vez que um desejo é realizado, um novo toma seu lugar. E assim seguimos, como Sísifo, empurrando nossa pedra morro acima, apenas para vê-la rolar de volta. Essa é a tragédia da consciência humana. Nós não apenas desejamos, nós sabemos que desejamos. E saber disso nos torna escravos de uma força que não podemos dominar. Podemos adiar, disfarçar, sublimar, mas não escapar. Schopenhauer compara a vontade ao instinto que faz o animal buscar comida ou reprodução. Mas no ser humano, esse instinto ganhou autoconsciência. E isso, ao invés de libertar, condenou. Porque agora sabemos que estamos presos. Sabemos que o prazer é breve e o vazio é duradouro. E mesmo assim, seguimos. É por isso que o desejo para Schopenhauer não é vida, é servidão. É uma repetição angustiante que nos ilude com momentos de alívio, apenas para nos lançar de volta ao ciclo. Um ciclo que não busca a felicidade, mas apenas sua própria continuidade. E enquanto não entendermos a natureza da vontade, viveremos tentando saciá-la com respostas superficiais, consumo, status, relações, distrações. Mas nenhuma delas alcança o que a vontade realmente quer. Porque a vontade não quer nada de verdade, ela apenas quer continuar. Essa constatação é brutal. Mas é também o início de uma possibilidade. Se entendemos que o desejo é uma prisão, talvez possamos começar a buscar a única coisa que pode libertar, o abandono voluntário dessa ilusão. Depois da ânsia do desejo, vem o que, para Schopenhauer, é ainda mais revelador: o tédio. E aqui, ele não fala apenas daquela sensação passageira de não ter o que fazer em uma tarde chuvosa, mas de algo existencial, um vazio que emerge quando a vontade se aquieta por um instante. Imagine, você luta, planeja, conquista. O objeto do desejo finalmente é seu. Por alguns instantes, há alívio, mas logo uma inquietação sutil começa a surgir. Uma sensação estranha de inutilidade, de que algo ainda está faltando. É o tédio. E ele revela o que há por trás do desejo: o nada. Schopenhauer via o tédio como a sombra reveladora da vida. Porque, se o desejo é movimento, o tédio é o repouso. E, quando repousamos, somos forçados a encarar a essência da existência. E ela, segundo ele, é vazia de sentido. Sem o agito do querer, o que resta é o confronto com o próprio absurdo. O filósofo vai além. O tédio é uma espécie de tortura espiritual. Ele é o espelho onde vemos que não desejamos por amor à vida, mas por medo do silêncio interior. Que a busca incessante por experiências, distrações, conquistas, é no fundo uma fuga. E aqui está a armadilha trágica da existência. Se desejamos, sofremos. Se não desejamos, nos entendemos. A vida, então, oscila entre dor e vazio. E é essa oscilação que leva Schopenhauer a afirmar que a existência é, em si, um fardo. Algo que suportamos, não algo que celebramos. O tédio revela o quanto estamos desconectados de qualquer essência. Ele desmonta a ilusão de que basta satisfazer os desejos para encontrar sentido. E nos mostra, de forma cruel, que talvez o problema não esteja no que ainda não alcançamos,
mas no fato de que, mesmo ao alcançar, ainda assim continuamos vazios. É um pensamento sombrio, mas profundamente honesto. Porque quem nunca sentiu aquele vazio inexplicável depois de conquistar algo muito esperado? Quem nunca, no silêncio após a festa, se viu perguntando: e agora? Esse é o poder do tédio, segundo Schopenhauer. Ele não apenas incomoda, ele revela. E talvez, ao encarar essa revelação com coragem, com lucidez, possamos começar a buscar não mais a próxima distração, mas o que há por trás desse vazio. Se o tédio revela o vazio da existência, Schopenhauer propõe ir mais fundo. O mundo que percebemos é uma ilusão. E essa ilusão tem nome. É a manifestação da vontade, uma força cega, irracional, que opera por trás de tudo o que existe. Influenciado por Kant, ele afirma que aquilo que vemos, tocamos, sentimos, não é a realidade em si, mas uma representação. O mundo que habitamos é como uma projeção na tela de um cinema, e o projetor, invisível e incansável, é a vontade. Mas ao contrário de outras filosofias que veem a realidade última como algo divino, harmonioso ou consciente, Schopenhauer enxergava a vontade como um princípio de caos. Ela deseja por desejar, impulsiona tudo, mas não leva a lugar algum. E nós, seres humanos, somos apenas veículos dessa força. Somos movidos como marionetes, acreditando ter controle, fazendo planos, sonhando com realizações, quando, na verdade, estamos presos a uma engrenagem sem propósito. A vontade quer através de nós. E enquanto quisermos, estaremos acorrentados ao sofrimento. É por isso que Schopenhauer diz: o mundo é minha representação, porque o que vemos é moldado pelo desejo. Desejamos o tempo todo pessoas, status, beleza, sucesso, e interpretamos o mundo com base nisso. Tudo se torna meio para um fim. Nada é suficiente em si, e por isso nada é verdadeiramente vivido com presença. Essa visão é perturbadora porque nos tira a ilusão de agência. Nos obriga a encarar o quanto nossa liberdade é limitada por impulsos que nem compreendemos. Mostra que aquilo que chamamos de vida pode ser apenas uma sucessão de distrações, um teatro existencial, encenado para fugir do absurdo. Mas Schopenhauer não para na crítica. Ele também aponta caminhos, ainda que duros, para tentar escapar dessa prisão. Porque se a vontade é a origem do sofrimento, então a única forma de encontrar paz seria calar essa vontade, reduzir o querer, romper, mesmo que por instantes, com o ciclo interminável de desejo e frustração. E esse rompimento, segundo ele, exige mais do que filosofia. Exige uma transformação interior profunda, um esforço de consciência radical. A ilusão do mundo, portanto, não está apenas fora. Ela está dentro de nós, sustentada pela vontade. E enxergar isso é o primeiro passo para interromper o movimento cego do sofrimento, para, enfim, começar a ver não o que o mundo parece, mas o que ele realmente é. Se a vida é dor, desejo e frustração, a pergunta inevitável é: existe alguma escapatória? Schopenhauer não oferece promessas de salvação, mas indica 3 brechas por onde é possível suspender, mesmo que temporariamente, o domínio da vontade: a arte, a compaixão e a negação consciente do querer. Vamos começar pela arte. Para Schopenhauer, o ato estético é uma das experiências mais puras que podemos viver. Não por nos distrair, como o entretenimento moderno faz, mas por nos permitir contemplar algo sem desejar possuir. Quando ouvimos uma música profunda ou observamos uma obra de arte em silêncio absoluto, existe um momento, breve, mas real, em que deixamos de querer, simplesmente somos. Na arte verdadeira, não estamos pensando em nós mesmos. O eu,
que deseja, planeja, compara, se dissolve. E nesse instante de suspensão da vontade, experimentamos uma espécie de paz. Não felicidade eufórica, mas serenidade existencial. É como se, por um segundo, saíssemos do ciclo do sofrimento. Mas a arte é apenas uma fresta. E Schopenhauer sabia disso. Por isso, ele aponta outro caminho mais exigente, a compaixão. Num mundo regido por uma vontade que só pensa em si, a compaixão surge como um milagre. Um momento em que o indivíduo vê no outro o mesmo sofrimento que sente. Um momento em que o eu deixa de ser o centro e reconhece no outro a mesma prisão. Para Schopenhauer, essa identificação com a dor alheia é o ponto mais elevado da ética. É quando a vontade, por um instante, volta-se contra si mesma. Quando alguém, por empatia verdadeira, abre mão do próprio desejo para aliviar o sofrimento de alguém. A compaixão, nesse sentido, não é apenas moral, é metafísica. É a única atitude capaz de romper, ainda que por segundos, a corrente da vontade egoísta. E então vem o terceiro caminho, o mais radical e, para muitos, o mais perturbador, a renúncia. Inspirado pelas tradições orientais como o budismo e o hinduísmo, Schopenhauer defende que o estágio mais alto de consciência humana é aquele em que se renuncia ao querer. Quando o indivíduo, já consciente da mecânica do sofrimento, escolhe não desejar. Isso não significa apatia ou indiferença. Significa um estado de quietude interior, de negação voluntária da vontade. Como um monge que, sentado em silêncio absoluto, não quer, não busca, não espera, apenas é. Schopenhauer não romantiza essa escolha. Ele sabe o quanto ela é dolorosa, antinatural, contraintuitiva. Mas, segundo ele, só há liberdade real quando deixamos de ser escravos do querer. A vontade que move o universo é também a fonte de nossa escravidão. E recusar participar dessa dança cega é, paradoxalmente, o gesto mais lúcido que alguém pode fazer. Não se trata de sair do mundo, mas de não se deixar arrastar por ele. De habitar a vida com uma lucidez que não precisa de aplausos, metas ou promessas. Uma vida mais silenciosa, mais essencial, mais inteira. Essa é a proposta de Schopenhauer, não a busca pela felicidade, mas pela libertação. Não o otimismo superficial, mas a coragem de olhar a vida com crueza. E ainda assim, escolher viver com dignidade, profundidade e compaixão. Schopenhauer não se cansa de nos lembrar. A felicidade, tal como a imaginamos, é uma ilusão arquitetada pela própria vontade para manter o ciclo de desejo em movimento. E ele é implacável em desmontar cada camada dessa ilusão. Segundo ele, toda busca humana parte de uma premissa falsa, a de que, ao conquistar algo, um amor, uma carreira, um sonho, atingiremos um estado duradouro de satisfação. Mas o que realmente acontece? Assim que conseguimos o que queremos, o prazer é efêmero. O objeto do desejo, uma vez possuído, perde seu brilho. E logo em seguida surge um novo desejo, uma nova falta, uma nova inquietação. É como caminhar no deserto atrás de miragens. A promessa de saciedade está sempre no horizonte, mas quando nos aproximamos, ela evapora. Schopenhauer aponta que a vida humana oscila entre dois polos igualmente dolorosos, a dor da necessidade e o tédio da satisfação. Quando desejamos algo e não temos, sofremos pela falta. Quando conseguimos, sofremos pelo vazio. O tédio não é apenas ausência de ocupação. É o vazio existencial que emerge quando o desejo não tem mais para onde apontar. Por isso, em sua visão, a vida é uma sequência interminável de frustrações mascaradas de conquistas.
A sensação de plenitude é tão breve que mal conseguimos capturá-la antes de sermos lançados de volta ao ciclo de querer. Essa análise é brutal, mas é também libertadora, porque nos força a questionar a lógica que governa nossa existência. Nos obriga a perceber que talvez a felicidade, tal como fomos ensinados a perseguir, seja um fantasma. Um truque cruel da natureza para manter o movimento incessante da vontade. E aqui, Schopenhauer é mais profundo do que muitos imaginam. Ele não está dizendo que a vida não tenha momentos de alegria, amor ou beleza. Está dizendo que, enquanto estivermos presos ao ciclo do desejo, esses momentos serão breves, instáveis e sempre seguidos por nova carência. A verdadeira liberdade, portanto, não está em acumular momentos felizes, mas em mudar nossa relação com o desejo, em perceber que não é a realização dos desejos que nos trará paz, mas a diminuição de sua tirania sobre nós. Schopenhauer propõe uma vida menos ruidosa, menos dependente de excitação externa. Uma vida em que o ser é mais importante que o ter. Onde a serenidade nasce não da conquista, mas da aceitação consciente de que a vida é imperfeita, impermanente e, ainda assim, digna de ser contemplada com olhos despertos. Essa visão pode parecer sombria à primeira vista. Mas para quem se permite atravessar essa escuridão, há um presente escondido. Uma vida menos ansiosa, menos manipulada pelas promessas falsas da cultura, e mais enraizada em uma paz que não depende das circunstâncias. Schopenhauer não nos promete um paraíso. Ele nos oferece algo mais real, a chance de viver com menos ilusões, menos desespero e talvez pela primeira vez com mais verdade. Se a vida é sofrimento porque é desejo incessante, como então escapar dessa engrenagem brutal? Schopenhauer aponta para um caminho. A renúncia, mas não confunda a renúncia com passividade. Não é desistir da vida, é escolher vivê-la de outra maneira. Para Schopenhauer, a verdadeira grandeza humana se revela quando o indivíduo, consciente da farsa do desejo, decide não mais ser um escravo dele, decide interromper o ciclo que gera dor. E isso não acontece por amargura ou resignação, mas por uma lucidez tão aguda que transforma a relação com a existência. Essa renúncia é profunda e silenciosa. Não é sobre abandonar o mundo exterior, mas sim o apego interno às promessas dele. Não é necessário fugir para um mosteiro ou rejeitar toda forma de prazer. É uma mudança invisível, um deslocamento do centro da vida, da fome de posse para a serenidade do ser. O sábio, segundo Schopenhauer, é aquele que contempla a vida como quem contempla uma tempestade do alto de uma montanha, sem ilusões sobre domá-la, sem medo de se molhar, mas também sem correr atrás dos trovões. Essa atitude de renúncia exige coragem, porque renunciar ao desejo como motor da vida é renunciar a uma identidade inteira, construída sobre querer, competir, conquistar. É deixar para trás o eu que fomos ensinados a ser. Mas é justamente nesse vazio deixado pelo desejo que algo raro pode nascer. Uma liberdade serena, uma paz que não depende de vitórias efêmeras. Schopenhauer encontra ressonância com as tradições espirituais do Oriente. O budismo, em especial, ecoa suas ideias. A vida como sofrimento, o desejo como causa, a renúncia como caminho de libertação. Ambos apontam para uma transcendência que não está em outro mundo, mas na transformação do olhar que lançamos sobre este. A arte da renúncia é, portanto, a arte de viver sem se deixar consumir, de amar sem possuir, de criar sem se escravizar ao reconhecimento, de existir sabendo que a felicidade, quando vem, é um sopro e não uma dívida eterna que a vida nos deve. Schopenhauer nos propõe, enfim, uma sabedoria difícil.
Aceitar que a vida não foi feita para saciar todas as nossas vontades, que a existência carrega em seu núcleo uma certa dose inevitável de insatisfação e que, paradoxalmente, é justamente aceitando essa imperfeição que podemos experimentar uma alegria mais leve, menos ansiosa, mais verdadeira. Renunciar não é um ato de desespero, é um ato de maturidade, de quem entendeu que, ao soltar o desejo, solta também o sofrimento. Schopenhauer, o pessimista radical, nos oferece, no fim das contas, uma proposta de libertação. Não uma libertação ruidosa e triunfante, mas uma liberdade silenciosa, como a paz de um lago que, depois da tempestade, encontra novamente sua superfície tranquila. Schopenhauer nos conduz por uma trilha árida, sem promessas de felicidade fácil, sem atalhos floridos. Ele olha para o abismo do sofrimento humano e não desvia o olhar. Diz com todas as letras: a vida, tal como é, nos fere. Porque desejar é sofrer e não desejar é tédio. Mas ao invés de cair no desespero, ele aponta outra direção. A compreensão profunda do funcionamento dessa máquina de vontades. E a partir dessa compreensão nasce uma possibilidade de paz, rara, discreta, mas real. Talvez, no fim das contas, Schopenhauer não seja um filósofo do desespero, mas da lucidez. Alguém que nos convida a deixar de correr atrás de fantasmas e sentar finalmente em silêncio, onde pela primeira vez talvez possamos respirar sem cobrança, viver sem ilusão, ser sem precisar ser tudo. E essa pode ser a libertação mais profunda que um ser humano pode alcançar. Se essa reflexão te tocou, compartilhe com alguém que também carrega o peso das expectativas. Deixa seu comentário. Como você lida com os seus desejos? Já sentiu que eles te controlam mais do que você gostaria? Curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a gente não tem medo de mergulhar fundo. Nos vemos no próximo episódio dessa jornada filosófica. Até lá, cuide do seu silêncio.